Duas mulheres iranianas responsáveis pelo incrível esquema ilegal de importação de Bíblias para dentro do Irã. Elas, sozinhas, distribuíram cerca de 20 mil Bíblias dentro de um país de regime islâmico. Nós pegamos o mapa de Teherão e colocamos na parede e decidimos distribuir Bíblias em cada área da cidade. Cada noite, na nossa mochila, nós carregávamos mais de 100 Novos Testamentos andando nas ruas. Cada área a gente colocava dentro dos correios. Depois de 3 anos, graças a Deus, distribuímos mais ou menos 20 mil Novos Testamentos na cidade. Foi em 2009 que algumas pessoas nos denunciaram e eu e a minha amiga fomos presas. Recebi uma ligação da polícia, eles me pediram para me apresentar na estação de polícia. Quando eu fui, eles me disseram: "Você está aqui porque os nossos guardas te viram dando Bíblias para as pessoas." E me perguntaram: "Você é cristã?" Eu disse sim. E imediatamente eles me algemaram e não me permitiram avisar a minha amiga. Me levaram de volta para o apartamento para revistar tudo. E eles encontraram centenas de Bíblias no nosso apartamento. E ligaram para o chefe deles e falaram: "Encontramos a fonte, está aqui." The source here. Foi em 2009, março, que fomos presas. Eu lembro da primeira interrogação e ele me ameaçava sobre tortura. Eu e a minha amiga fomos de volta para essa cela escura. Era um lugar horrível. No primeiro dia que fomos presas, nós ficamos lá até meia-noite na estação de polícia. Fomos separadas, fomos interrogadas separadamente. As condições eram horríveis. Quando chegamos lá, era meia-noite e tinha aquele guarda que me deu alguns lençóis molhados com cheiro forte de urina. Mulheres que iam naquela prisão eram prostitutas, drogadas e usavam os lençóis como banheiro. E não tinha cama, era chão de concreto. O guarda nos disse para pegar um desses lençóis e deitar em algum canto. A única coisa que nos ajudou a superar aquele choque, o medo, as ameaças, realmente foi a presença de Deus. Nós orávamos em línguas e pedíamos ao Espírito Santo para nos dar poder e força para aguentar aquela situação difícil na prisão. Tinha tantas meninas jovens, 14, 15 anos, que chegavam na prisão e elas estavam tão perdidas e elas queriam ouvir a verdade, elas estavam tão abertas. Muitas mulheres eram vítimas do regime iraniano. Elas nos contavam como elas foram abusadas durante a infância e como a sociedade e como o governo e até o Islã destruiu a vida delas. Elas eram tratadas como cidadãs de segunda classe. Isso porque no Irã, mulheres realmente não têm o mesmo valor que os homens. Elas são tratadas como cidadãs de segunda classe. Antes de ir para a prisão, nós íamos atrás dessas pessoas, especialmente as prostitutas, porque nós fazíamos pregações para elas, mas agora nós estávamos lá com elas e todos os dias eles traziam mais pessoas para aquela prisão e nós orávamos, falávamos das boas novas. Foi uma experiência maravilhosa, como Deus nos usou como uma ferramenta para dar a mensagem dele. Eu lembro que eu estava na Solitária, num confinamento, juntamente com uma prisioneira política. E naquele lugar ficamos por 14 dias em um lugar bem pequeno. Tinha uma luz que ficava acesa de dia e de noite. Eles traziam comida 2 vezes por dia. Tínhamos que esperar o tempo todo naquela cela para que eles nos levassem para um interrogatório que levava umas 7, 8 horas. Eu lembro um dia que eu estava voltando de um interrogatório e eu fui para a prisão
a minha companheira de cela estava lá, ela tinha entre 15 e 16 anos, eu senti completamente em branco, não podia sentir a presença de Deus e foi muito estranho, porque foi a primeira vez que eu nunca senti a presença de Deus depois de ter me convertido a Ele. E foi um momento mais escuro e triste e assustador. Nada foi tão assustador como isso. Eu não conseguia respirar. Eu lembro que eu deitei e senti a necessidade de cantar, de louvar. E ela me lembrou, a menina, você não pode cantar, nós não podemos cantar. E eu comecei a louvar a Deus em línguas, alto. E eu lembro que a moça comigo disse, por favor, fique quieta, eles vão te castigar. E eu não podia parar de cantar, de louvar. E depois de louvar por uns 10 minutos, eu pude sentir que aquela cela estava cheia da presença de Deus. E depois a menina me disse, a prisioneira, eu também senti a presença de Deus. Ela pediu para me ensinar ela também. E eu entendi naquele dia, ele me ensinou, Deus me ensinou. Eu sempre estou com você, ele me disse, ainda que você não sinta a minha presença. Desde o princípio foi a força de Deus e o poder dele que nos ajudou a ficar firme. Sem a presença dele, eu não poderia ficar lá nenhum dia. His presence, I couldn't stand even one day in prison. Uma experiência na prisão foi sobre a execução de outras pessoas. Me separaram da cela dessas pessoas e depois de uma semana pegaram uma das moças ali e a executaram para me mostrar qual era o custo da minha resistência. Nós duas experimentamos a execução de uma melhor amiga, Shiran. Ela era uma prisioneira política e o único desejo dela era viver em um país livre, ter os direitos dela como mulher. E ainda que o governo não devolveu o corpo dela para a família, mas ainda assim tivemos a oportunidade de dar a mensagem de salvação com ela e com outros prisioneiros. Mudamos aquela prisão suja e escura em nossa igreja. Foi uma honra para nós sofrer pela nossa fé.